Eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos hoje aqui, eu digo nós porque sou eu e minha família, né? Para louvar ao Senhor, porque mais uma vez as mãos do Senhor estiveram estendidas sobre nós. Há exatos 3 anos nós estávamos aqui, eu creio que vários irmãos se lembram, né? Apresentando os nossos filhos gêmeos, o Jonatas e a Ana Rafaela, que Deus nos deu como um milagre, né? Eles passaram por UTI, passaram por uma situação muito difícil e pelas misericórdias do Senhor estão aqui hoje com 3 anos. E hoje nós estamos aqui para contar mais uma bênção, né? O Senhor nos concedeu mais uma herança, que é o Mateus, e está hoje com 45 dias, e nos deu novamente em forma de um grande milagre. E a nossa vida tem sido milagres em cima de milagres, graças a Deus por isso, e nós temos aprendido com o Senhor a ver as bênçãos por trás das dificuldades. Eu tive dos gêmeos uma gestação muito difícil, eles nasceram de 6 meses e meio, ficaram 1 mês e 16 dias na UTI. E depois disso, quando nós pensávamos que vinha calmaria, no início do ano passado, meu esposo sofreu um acidente de moto, a moto teve perda total, mas pela graça do Senhor, as mãos do Senhor estiveram estendidas, né? Só um pezinho quebrado, mas graças a Deus sem nenhuma sequela maior. E ele ficou em casa, e isso foi em fevereiro. Quando foi em julho que ele voltou a trabalhar, ele teve uma inflamação no olho, e daí a gente descobriu que ele tem um problema de saúde, que é uma doença que degenera as articulações, que para os médicos dizem assim, olha, não tem cura, o que a gente pode fazer para você é trabalhar para estabilizar. Se a sua doença não estabilizar, você pode ir parar numa cadeira de roda, ter paralisia na coluna, enfim. Mas Deus tem provido, tem abençoado. Graças a Deus, a gente tem passado muita dificuldade, porque a luta na área da saúde não é uma luta fácil, né? E quando a gente, às vezes, olha e vê uma pessoa que a gente ama do seu lado sofrendo e sentindo dor, o coração da gente dói muito. Mas Deus tem colocado paz e descanso no nosso coração. E todos os dias nós temos podido levantar e agradecer a Deus, porque as suas misericórdias têm se renovado sobre nós. E a mão do Senhor tem sido estendida, e nós temos vivido o milagre do Senhor a cada dia. Amém? E no ano passado não foram só lutas, né? O Senhor nos deu uma bênção, que foi a nossa casa. Nós estamos há 1 ano morando na nossa casa. A doença do meu esposo não tem progredido da forma que muitos médicos disseram para a gente que iria progredir. Nós temos crido que o Senhor vai operar um milagre. E temos agradecido porque sabemos que o milagre ele não vem na hora que a gente quer, né? Mas no momento que provém ao Senhor. E eu tenho um problema de saúde. Quando nós decidimos engravidar de novo, o médico falou, você está preparada para passar por um tratamento? Eu falei, não. Se estiver no coração de Deus, que nós tenhamos mais um filho, como está no meu coração, Deus vai me conceder. Se não, Deus já me deu muito mais do que eu pedi, do que eu pensei, que são os nossos 2 filhos. 20 dias depois eu voltei lá com resultado de positivo. A gestação foi tranquila até os 6 meses. Né? Depois eu comecei a ter algumas complicações, entrei de licença médica, e o Mateus nasceu, né, antes da hora um pouquinho, nasceu com 8 meses. E eu comecei a sentir dores, eu liguei para o médico, ele falou, olha, você toma um remedinho, vem amanhã de manhã. Eu tomei aquele remédio e algo me incomodava. Eu falei, Senhor, se for para ter algum problema com o meu bebê, não permita que eu venha ter dores e vá para o hospital. Se tiver tudo bem, que eu espere, que as coisas se acalmem. E mais ou menos 1h30 depois eu estava no hospital e o médico me examinou e falou, não, vamos fazer seu parto. E os médicos todos disseram, não, está tudo bem, daqui a pouquinho você vai ver seu neném, você está ótima, está nascendo antes da hora, mas sua gravidez, apesar dessas complicações, foram bem, seu bebê está grande. Aí foi uma cesariana, tirou o neném, passou o tempo e nada de me trazer neném. E o médico cochichou no ouvido do outro, eu falei, essa criança nasceu com algum problema. Mas no mesmo momento que meu coração acelerou, o Senhor me deu paz, eu fechei os olhos e eu pude agradecer, obrigado, Senhor, porque se o Senhor trouxe agora é porque este era o momento. E quando eu já estava na sala de recuperação, o médico que fez meu parto chegou para mim e falou, olha, Ana, a única coisa que eu posso dizer para você é que Deus ama muito a sua família. Eu falei, amém, doutor Sérgio, porque as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Eu creio que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida hoje. O neném nasceu com algum problema? Ele falou, nasceu. Mais uma vez, assim como foi o parto dos gêmeos, o seu parto foi feito na hora exata. Se você chega aqui um pouco mais tarde, a gente só ia tirar o corpinho do seu neném.
Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, o seu neném deu um nó no cordão umbilical, que esse nó é um nó que a gente não detecta. E o que acontece é que, na medida que o neném se mexe, o nó se fecha e o cordão para de transmitir para a criança oxigênio e alimentação. E o seu bebê nasceu preto, já estava sem oxigênio. Eu falei, mas ele está bem? O médico falou, está na incubadora, está na UTI, mas nasceu grande, está bem. Eu falei, então amém, se ele está bem, louvado seja Deus por isso. Aí logo o pediatra veio conversar comigo, ele falou, olha mãe, nasceu um neném grandão e ele está muito bem, apesar da situação. Nasceu um bebê de 8 meses, com 3 quilos, 195 gramas, 49 centímetros e meio, nasceu imenso. E está bem. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E no dia seguinte eu fui ver o meu filho, lá estava ele. Estava ali entubadinho, mas estava já respirando com tranquilidade. O Senhor proveu, ele ficou 5 dias ali, mas porque o Senhor assim concedeu que fosse feito. Em todo momento Deus trouxe paz ao nosso coração. Ele não permitiu que nós nos desesperássemos, porque eu creio que o mais difícil do que a gente passar pela prova é passar pela prova com o coração aflito. E que a paz que Deus coloca no nosso coração também é um milagre. E naqueles dias que eu estava ali no hospital, uma mãe entrou para ter um neném de 9 meses, tudo normal, e não levou seu bebê para casa. E eu vi aquela mãe subindo para o quarto. E naquele instante, o Espírito Santo falou no meu coração, assim, olha, você poderia estar nessa situação, mas as mãos do Senhor foram sobre você. Nós não somos melhores que o ímpio que está lá fora, nem como uma pessoa que às vezes é servo de Deus e tem uma perda, perde um filho, perde uma pessoa querida. Apenas as misericórdias de Deus se renovam e mesmo no momento difícil, nós podemos ver o milagre, porque o milagre do Senhor pode ser um sim, mas pode ser um não. E quando Deus nos diz não, Ele consola o nosso coração. E nós temos aprendido tudo isso durante esse tempo. São 3 anos de muita vitória, mas também de muitas dificuldades. Mas o amor do Senhor tem aquecido os nossos corações de uma forma tão grande, que as nossas lágrimas têm sido mais de alegrias do que de tristeza. Amém? E uma passagem que tem se feito assim, muito presente nas nossas vidas, é uma passagem em Lamentações. No capítulo 3, eu vou ler do versículo 18 em diante. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Eu gostaria de agradecer, vários irmãos estiveram orando por nós. Acho que nem todos os irmãos souberam, mas muitos dobraram seus joelhos. E eu creio no poder da intercessão e da oração. Que eu creio que quando os joelhos se dobram, a mão do Senhor move em favor dos teus servos. E nessa noite nós estamos regozijando, Senhor, por mais este milagre, por mais esse entre tantos, que todos os dias Deus nos dá o milagre da vida. E nós temos aprendido a viver isso. E eu gostaria de dizer que às vezes a gente olha o nosso problema e vê um problema grande, um problema difícil. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E quando a gente aprende a olhar o problema daquele irmão que está do nosso lado, ou de uma pessoa que mesmo não conhece o Senhor, nós vemos quão pequenas são as nossas dificuldades. Jesus Cristo não nos prometeu que nós viveríamos uma vida totalmente tranquila. Ele prometeu que passaria conosco pelo vale da sombra da morte. Nós já passamos por ele algumas vezes, eu sei que ainda haveremos de passar outras, mas o que alegra o nosso coração é saber que a mão do Senhor está conosco. Amém? Quantos louvam o Senhor pela vitória desta família? Levante a sua mão, dê glória a Deus. Nós queremos chamar aqui à frente o Netanias e a nossa irmã Ana Lúcia e vamos apresentar o Mateus, que é fruto das promessas de Deus na vida deste casal. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é aquele que cuida de nós. E como a nossa irmã disse, muitas vezes Deus diz sim, outras vezes Deus diz não. Mas em tudo Ele deve ser louvado
e glorificado. Queremos convidar também os avós do Mateus para estarem aqui à frente e vamos apresentá-lo ao Senhor, como manda a palavra de Deus. Nós não usamos batizar as crianças, mas apresentamos como o próprio Senhor Jesus foi apresentado no templo. Vamos estar em pé, queridos, por favor. Querido Deus, neste momento nós queremos louvar o Teu nome, pela vida do Mateus, pelo milagre que o Senhor operou na vida desta criança. Senhor, queremos apresentá-lo a Ti e pedir que o Senhor venha abençoar o futuro desta criança, que ele seja uma bênção para os seus pais, uma bênção para a Tua igreja e uma bênção para esta sociedade. Dê sabedoria aos seus pais, dê graça para que eles possam educá-lo nos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, dê saúde a esta criança, dê um futuro de vitória, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte aí para o Mateus. Jesus, bênçãos na cruz aos pequeninos, vinde ao céu. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com nosso irmão Eli, toda a igreja adorando a Deus, com nosso irmão Eli. A paz do Senhor para a igreja. O pastor me deu a oportunidade para louvar ao Senhor nesta noite. E os irmãos vão me perdoar e eu vou me permitir cantar o hino da harpa. Amém? Quem quiser nos ajude. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta lição: combati o combate do amor, mas coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor.
a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Meus amados, abram as vossas Bíblias, por favor, no livro de Salmos 51. Salmos 51. Vamos ter uma breve reflexão esta noite na palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão localizando este texto, amanhã nós temos oração das 20 às 21 horas. Então vem orar, nós estamos no mês da oração. Salmos 51. E nós vamos ter uma reflexão esta noite na palavra de Deus. Estamos no mês da oração. E esta tem sido a ênfase das ministrações aqui na nossa igreja. Todas as terças-feiras à noite. Hoje pela manhã e hoje à noite continuamos falando sobre este tema. Tem sido uma bênção. Deus tem falado poderosamente ao nosso coração. E você que pode e não tem vindo aos cultos de terça-feira à noite e domingo pela manhã, venha receber estas ministrações no mês de janeiro e aprender mais acerca do tema e do assunto que é a oração. Sem oração não há vitória. A oração é a chave invisível que abre portas visíveis. Nós precisamos de orar, porque é através da oração que a nossa vitória virá. Antes de lermos alguns versículos desse salmo, preste atenção aqui, por favor. O livro de Salmos é uma coletânea de orações do povo hebreu. O livro de Salmos, na verdade, tem sido um guia, uma ferramenta para os santos através da história. Uma forma de fortalecermos a nossa espiritualidade e a nossa comunhão com Deus é orarmos através dos salmos. Usarmos os salmos como direcionamento da nossa oração. Se você nunca teve essa experiência, faça isso. Pegue um salmo, medite nele, pense nele, e ore as palavras do salmista. As palavras do salmista, elas são uma ferramenta, um guia, um direcionamento para que possamos ter mais intimidade com Deus. E o Salmo 51, amados, é um salmo que fala da confissão de pecados. A história do Salmo 51, contexto, para aqueles que não sabem, é o pecado do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que adulterou com uma mulher chamada Betseba e também assassinou o marido de Betseba, que era um dos seus mais fiéis generais. E a Bíblia diz que Davi, ao pecar, ele achou que o seu pecado estaria escondido e que ninguém saberia do seu pecado. E ele tentou racionalizar o seu pecado, mas a Bíblia diz que um dia um profeta chamado Natã confrontou Davi com o seu pecado. E Davi escreveu as palavras deste salmo. Então eu gostaria de convidar você, nesses poucos minutos que temos, antes de encerrar o nosso culto, para que façamos uma reflexão e para que possamos orar hoje, através deste salmo, para que possamos fazer das palavras do salmista as nossas palavras, e para que possamos permitir que o Espírito Santo nos ensine a orar, a oração de confissão na presença de Deus. Versículo de número 1, o salmista começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor
por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A oração do salmista e a nossa oração deve começar com o reconhecimento do amor e da misericórdia de Deus. O salmista é confrontado com o seu pecado. O salmista sente o seu estado de miséria espiritual. Mas ele chega à presença de Deus relembrando e reafirmando o amor e a compaixão de Deus. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus de compaixão. E quando nós nos direcionamos a Ele, podemos fazê-lo na certeza e na convicção de que estamos indo ao trono da graça, ao trono da misericórdia de Deus. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura, e Deus sabe que somos pó, Deus sabe que somos falíveis, Deus sabe que nós estamos sujeitos a pecarmos e a enfrentarmos reveses na nossa vida. Então entenda isto, que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus cujo coração está colocado na nossa miséria. Este é o significado da palavra misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Deus conhece a nossa miséria, Deus conhece as nossas limitações, e quando chegamos a Ele, chegamos na certeza e na convicção de que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão. O salmista continua dizendo, se você está com a Bíblia aberta, no versículo de número 2 a seguir, o salmista diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Então o salmista inicia enfatizando o amor e a misericórdia de Deus. E o salmista continua na sua oração, confrontando com seriedade o seu pecado. Se você percebeu as palavras do salmista, ele não está fugindo da realidade da sua alma. E ele assume, pequei. Ele assume, contra ti pequei. Fiz aquilo que aos teus olhos é mal. O meu pecado me persegue. O meu pecado está sempre diante de mim. E ele reconhece diante de Deus a natureza pecaminosa e o fato dele ter nascido em pecado e a sua tendência para se afastar de Deus. Quando oramos a oração de confissão, ela deve começar com a afirmação do amor e da misericórdia de Deus. Mas nós precisamos, através da oração, confrontarmos a realidade do nosso pecado. Precisamos assumir diante de Deus a nossa tendência pecaminosa. Precisamos sermos honestos com Deus e chamarmos o nosso pecado de pecado. E chamarmos o nosso pecado como uma realidade. E reconhecermos que pecamos contra Deus. Não podemos fingir, não podemos usar máscaras, não podemos racionalizar. Não podemos, amados, achar que está tudo bem, quando na verdade muitas vezes nós estamos ferindo o coração de Deus com o nosso pecado. E o salmista diz: contra ti pequei, porque em última análise todo pecado é contra a santidade de Deus. Todo pecado fere a santidade de Deus. E o salmista reconhece isso. Ele reconhece que ele é pecador desde o seu nascimento. Ele reconhece que ele precisa da misericórdia, do amor de Deus. E ele reconhece a condição de pecaminosidade do seu coração. E ele assume diante de Deus que o seu pecado lhe persegue. E que ele precisa da misericórdia, do perdão, do amor de Deus para restaurar o seu coração. Amados, quando orarmos, devemos ser sinceros com Deus.
Quando estivermos na nossa oração de confissão, devemos abrir o nosso coração diante de Deus. E devemos falar para Deus daquilo que está inquietando o nosso interior, daquilo que está inquietando o nosso espírito, a nossa alma. Devemos sermos honestos com Deus e assumirmos diante de Deus e concordarmos com Deus. Porque este é o significado da palavra confessar, concordar com Deus. Sou pecador, sou falho, pequei, negligenciei, me omiti. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua bênção na minha vida. Quando orarmos, amados, precisamos olhar para nós e termos esta introspecção e orarmos como salmista: sonda o meu coração, vê, Senhor, o meu caminho mau, aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado aos teus olhos. Precisamos, amados, voltar à prática da oração de confissão. É algo que tem sido esquecido, é algo que não tem sido pregado mais nos púlpitos. Falamos pouco sobre pecado. Estamos querendo negligenciar a realidade do pecado na vida das pessoas. Estamos querendo muitas vezes maquiar o pecado, chamar o pecado de outro nome. E queremos muitas das vezes, queridos, disfarçar e achar que o pecado não é mais pecado, e queremos muitas vezes achar que hoje pecado é apenas uma falha psicológica, mas o pecado continua sendo pecado, e a palavra de Deus continua chamando o pecado de pecado, e muitas vezes o pecado rouba a nossa força, arranca a nossa comunhão com Deus, e nós perdemos a intimidade com Deus, porque permitimos que o pecado se instale dentro de nós, e permitimos muitas vezes que a injustiça, que a impiedade, que a iniquidade, que a transgressão nos roube a presença de Deus, nos tire da presença de Deus. Então nós precisamos sermos honestos com Deus, orarmos, nos arrependermos, pedimos perdão, dizer: Senhor, pequei, Senhor, preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, preciso do teu perdão, preciso do teu amor, preciso da tua mão. Sem a tua graça eu não posso, sem a tua misericórdia eu não posso. Nós precisamos voltar a esta prática da confissão, porque trocamos na igreja moderna a teologia da santidade pela teologia da prosperidade. Não pregamos mais sobre santidade, não falamos mais sobre pureza, não falamos mais sobre quebrantamento, não falamos mais sobre o altar, não falamos mais sobre a necessidade de uma vida de santidade, e as pessoas estão racionalizando o pecado está entrando sutilmente nos relacionamentos, dentro dos lares. O pecado está acorrentando muitas pessoas, o pecado está destruindo muitas pessoas, mas nós precisamos reafirmar os ideais da palavra de Deus. Nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que pecado é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que o pecado é errar o alvo, o pecado é estar aquém da justiça de Deus, o pecado é esquecer-se dos mandamentos de Deus, o pecado é aviltar a santidade e a perfeição de Deus. E nós precisamos, amados, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador e preciso da tua misericórdia. Precisamos, queridos, entender que pecado não é brincadeira. Quantos têm perdido a sua força espiritual, porque não estão fazendo como salmista? Estão sendo confrontados pelo Espírito Santo, mas estão preferindo fugir de um confronto face a face com Deus. Eu não quero jogar culpa sobre você. Eu não quero pregar esta noite para que você saia daqui com um sentimento de culpa no teu coração, na tua alma. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração esta noite é que nós precisamos começar e voltar a levar o pecado a sério, no sentido de sondar o nosso coração e de ver aquilo que está sendo um entrave entre você e Deus. O que é que tem roubado a tua força espiritual? O que é que tem te impedido de adorar a Deus? O que é que tem te tirado da presença de Deus? O que é que tem incomodado a tua alma, o teu coração? O que é que você tem racionalizado e tem dito: isso não tem nada a ver, isso não tem problema? O que é que tem tirado você de uma sintonia fina com a presença de Deus? E eu acho até, amados, que nós precisamos desenvolver o conceito da inteligência espiritual.
Alguns psicólogos ficaram famosos por causa do conceito da inteligência emocional. Você não pode ter apenas uma inteligência analítica, racional. Você tem que ter uma inteligência emocional. Nós precisamos de desenvolver o conceito da inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Inteligência espiritual é aquilo que está na palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pecar é algo insano. E deixe-me dizer uma coisa a você: por detrás de todo pecado, preste atenção, por detrás de todo pecado existe uma crença, existe um sofisma, existe um pensamento. Todo pecado, ele é racionalizado antes de ser praticado. Quando você peca, você já deu luz à concupiscência que foi gerada dentro do seu coração. A raiz de iniquidade, de impiedade, cresceu dentro de você. E você racionaliza o pecado. Eu não estou dizendo que o crente não peca. Alguns anos atrás começou a ter uma heresia na igreja brasileira chamada a impecabilidade do crente. E alguns pastores começaram a pegar que crente não peca. Não, o crente peca. Só que o pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente, ele não pode ser um hábito. A Bíblia diz assim lá em 1 João: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Então o pecado na vida do cristão, ele pode ser um acidente. Agora, amados, nós precisamos entender que o pecado destrói aquilo que de melhor existe de Deus na nossa vida. E quando nós nos entregamos à racionalização e pecamos, e nos afastamos de Deus, e perdemos o temor do Senhor. Quando, queridos, nós entramos na filosofia materialista, racionalista, humanista, de que o pecado compensa. Nós vivemos numa sociedade que o pecado está presente em todas as áreas. O pecado está presente na mensagem da mídia. O pecado está presente nas universidades, nos ensinos filosóficos. O pecado está por detrás dos comportamentos humanos. E as pessoas não querem chamar o pecado de pecado e não querem assumir que pecado é afrontar a santidade de Deus, é quebrar a lei de Deus. Agora deixe-me dizer uma coisa a você. Quando às vezes eu dou algumas ordens para o meu filho, e eu digo para ele: ó, não toque nisso, não faça isso. Se você fizer isso, vai doer. Se você fizer isso, você não vai se dar bem. Não é porque eu quero colocar sobre ele uma carga, é porque eu quero protegê-lo. Quando Deus nos dá as suas leis, e a lei de Deus, ela não foi jogada fora, não se prega e não se pode crer nessa graça barata, essa graça que prega que para Deus tudo pode. Olha, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, e essa graça que não tem preço, essa graça que não é mudança de vida. E nós pegamos a lei de Deus, nos afastamos da lei de Deus, e a lei de Deus é para nossa proteção. O pecado destrói. O salário do pecado é a morte a perca da comunhão com Deus. O pecado não compensa, o pecado nos arranca da presença de Deus. O pecado é um câncer, o pecado é uma lepra, o pecado ele desfigura o homem, o pecado ele faz com que o homem perca a sensibilidade do Espírito Santo. E nós precisamos, queridos, entender isto, precisamos pedir que o Senhor quebrante o nosso coração. Porque nos Salmos, e nós vamos ver daqui a pouco, o salmista reconhece a dureza do seu coração. O salmista chega diante de Deus, diz: pequei, eu sou um pecador, eu nasci em pecado. Senhor, eu afrontei a tua santidade, eu neguei o teu nome. Senhor, eu manchei as minhas vestes. Mas o salmista também olha para a interioridade do seu ser, e ele busca diante de Deus atacar as raízes do seu pecado. O pecado tem raízes. Deixe-me repetir a você. O pecado tem raízes. E essas raízes dentro do nosso coração e dentro da nossa alma, elas afloram. E o salmista pede para que Deus encare com ele as raízes do seu pecado. Se você está com a Bíblia aberta, veja o que diz o versículo de número 6. O versículo diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas
a sabedoria. Veja o que diz o versículo de número 10. Versículo de número 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Deus, trata com as raízes do meu pecado. Deus, olha para dentro de mim. Deus, descortina as entranhas do meu ser diante da tua face. Deus, trata com o meu íntimo, com aquilo que ninguém vê, com as realidades da alma que ninguém pode tocar. E ele ora e diz: Deus, eu preciso de um coração novo. E quando ele está dizendo, Deus, eu preciso de um coração novo, ele não está falando deste órgão de carne que bombeia sangue para o nosso corpo. Quando ele está dizendo, Senhor, cria um coração novo, ele está pedindo um interior renovado. Ele está pedindo para que a graça de Deus subverta todas as interioridades do seu ser, todas as angústias da sua alma, todas as tendências pecaminosas do seu coração. Ele entende que o pecado nasce de dentro para fora. Ele entende que o pecado nasce do coração. E ele diz, Deus, eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um espírito reto, estável. Eu preciso de um interior que busque a tua face. O que o salmista está dizendo é, Deus, transforma-me. E é interessante, nós não temos tempo hoje, mas se você for ver os verbos que o salmista usa, são verbos fortes. Ele usa na sua oração: apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me, transforma-me, renova-me, cria em mim um coração puro, um coração reto, muda o meu interior, muda a programação da minha alma. Senhor, arranca aquilo que me afasta de ti. Esta tem que ser a nossa oração. Esta tem que ser a sua oração. Oração de quebrantamento na presença de Deus. Você precisa orar: Deus, me dá um coração novo, me dá um coração puro. Senhor, aplica na minha alma a tua presença, o teu espírito. Senhor, me dá a vontade de te servir, Senhor. O meu interior é um interior sujo. Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar, mas eu não consigo. Diga isto para Ele. Diga: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, mas algo me puxa, algo me impede. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero fazer a tua vontade, mas no meu interior existe raízes, existe sujeiras, existe histórias mal contadas, existe problemas, existe dificuldades. Troca o meu coração, cria em mim, renova em mim, gera em mim desejo, vontade de buscar a tua face. Quando você faz esta oração, Deus vem ao teu encontro, Deus muda o teu interior, Deus apaga as tuas transgressões, Deus te chama para uma nova intimidade com Ele, e você começa a descobrir a beleza da santidade. Você começa a descobrir o poder da santidade. Você começa a descobrir a beleza que existe numa vida santa na presença de Deus. E através da oração, você começa a ter um encontro real com Deus. Você começa a colocar diante dele as suas mazelas, a sua mentira. E você chama o pecado pelo nome. E você ataca o teu orgulho, o orgulho do teu coração. E você ataca a tua mentira. E você ataca aquilo que você tem feito de mal diante da presença do Senhor. E você clama e você diz: eu preciso, Senhor, de uma renovação. Você se quebranta diante dele e você diz: eu preciso da tua misericórdia. Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, volte a luz do teu rosto para mim. Senhor, esconde a tua face dos meus pecados. Eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. E aí você pode perguntar: quais são os resultados de uma oração de confissão? Primeiro, quando você confessa, você encontra perdão. Você é perdoado. Segundo, quando você confessa, você encontra cura. Porque o salmista diz assim, veja o que diz aí no texto. O salmista diz lá no versículo de número 7 e 8. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste
exultarão. Isopo era uma planta usada nos rituais de purificação dos hebreus. E todas as vezes que um leproso era curado da sua lepra, ele era lavado com esta planta chamada isopo. E o salmista diz: Senhor, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ossos, na linguagem dos hebreus, fala do corpo. Os ossos é a constituição física. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Sabe? Escute-me, por favor. O salmista está dizendo aqui: eu adoeci, o meu corpo adoeceu, o meu pecado me fez adoecer, o pecado adoeceu a minha alma, o pecado adoeceu o meu corpo. Mas ele diz: Deus, me lava, me purifica e cura a minha doença, cura a minha enfermidade. Quando você chega diante da presença de Deus e você é honesto consigo mesmo, e você encara o seu pecado e você pede misericórdia de Deus, Deus não tem um dedo apontado para você dizendo: eu não te quero mais, você é rejeitado, eu não vou te abençoar mais, eu não quero mais comunhão com você. Não, Deus está de braços abertos dizendo: venha para a minha comunhão, eu vou te perdoar, eu vou apagar as tuas transgressões, eu vou te lavar, eu vou te purificar, e eu vou colocar em você mais uma vez a marca da minha intimidade, e você será curado, você será completamente curado da tua enfermidade. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é resultado de pecado. Esta é outra heresia. Algumas pessoas querem dizer que toda enfermidade é resultado de um pecado. São os amigos de Jó que dizem: você está doente é porque você pecou. Não, nem toda enfermidade é resultado de pecado, e nem toda enfermidade resultante do pecado é física. Muitas vezes a sua alma deforma e você se adoece emocionalmente, mas a graça de Deus está aqui esta noite para curar as enfermidades da tua alma. Deus quer te dar um banho da graça dele. Deus quer olhar para você e dizer: meu filho, eu estou aqui, vou pegar na tua mão, você vai começar de novo, você vai andar comigo. Você foi plantado como carvalho de justiça na presença de Deus. Deus tem um propósito de santidade, Deus tem um concerto e uma aliança de santidade na tua vida. O Espírito Santo vai te ajudar, o poder do sangue do Cordeiro vai te alcançar, e você vai viver uma vida livre do pecado, porque a palavra do Senhor diz que o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que o pecado não pode te dominar, porque você foi livre, você foi salvo, você foi liberto pelo poder do sangue de Jesus. Por último, amados, quando confessamos os nossos pecados, duas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Destranca-se as comportas do louvor e desvenda-se o mistério santo da adoração. Perceba que diz o salmista, no verso de número 15 e 16. O salmista diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus está à procura do teu coração hoje. Escute-me, por favor, eu já estou terminando. Olhe para mim na galeria, onde quer que você esteja. O ser humano carece de um senso de propósito. O ser humano carece de um senso de missão. E deixe-me dizer uma coisa a você: sabe por que você existe? Sabe por que você está aqui na terra? Deus é um Deus de relacionamento, e Deus te criou porque Ele te ama. Deus não quer que você fique longe dEle.
Deus não quer que você fique fora da presença dEle. E Deus não quer que você se esconda da face dEle. Deus quer que você tenha proximidade com Ele. E Deus quer que você tenha prazer em louvá-lo e adorá-lo. E o prazer em louvar e adorar a Deus, ele vem quando você reconhece, pede perdão, suplica, e Deus te restaura, apaga as tuas transgressões. Então o salmista diz que então louvarei o teu nome. E o salmista diz assim: Deus, tu não te agradas em sacrifícios, porque se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria. Ó Deus, tu não te agradas em holocaustos, Deus, porque se o Senhor agradasse de holocaustos, eu te daria milhares deles. Ei, olha aqui, por favor. Sabe que o que o salmista está dizendo aqui? Deus, eu te conheço. Eu tenho intimidade com o teu coração. E eu sei que tu não te impressionas com o exterior. Mas os nossos gestos não impressionam a Deus. Nossas coreografias religiosas não impressionam a Deus. Nossos ajuntamentos de multidões não impressionam a Deus. Deus olha assim e diz: nada disso toca o meu coração. Aí o salmista diz: Deus, eu te conheço. Eu sei que existe algo que tu não resistes, Deus. Deus, se tu quisesses sacrifícios, eu te daria. Se tu quisesses holocaustos, eu traria aqui. Mas eu sei, Deus, que tu buscas o meu coração. Eu sei que tu não resistes um coração quebrantado, um coração contrito diante da tua face. Deus, eu quero te dar o meu coração. Eu não quero te impressionar com a minha religiosidade, com o meu jeito de orar, com o meu levantar de mãos. Eu não quero te impressionar com as minhas ofertas. Eu não quero te impressionar com o meu jeitão de santarrão nos cultos de domingo. Eu não quero te impressionar com o meu nome e com o meu rótulo de assembleiano. Eu não quero te impressionar com o templo da minha igreja. Eu sei que isso para o Senhor é banal. Isso nada é para ti, não faz diferença para ti. Eu sei que tu estás à procura do meu coração. Eu sei, Senhor, que tu estás à procura do meu coração. E o salmista diz: um coração quebrantado, contrito, tu não vais desprezar, ó Deus. Escute isso, por favor. O salmista está dizendo: Deus, eu sei o caminho para a intimidade contigo. Eu sei o que toca o teu coração. Eu sei as avenidas que chegam ao teu trono. Eu sei aquilo que tu não resistes. Não, tu não podes resistir. Queridos, por que a religião tem sido enfadonha para muitas pessoas? Por que o sagrado tem sido banalizado na nossa geração? Por que às vezes parece que os adoradores de Jeová são mais semelhantes aos adoradores de Baal? Por que confundimos poder com emoção? Por que confundimos adoração com coreografia religiosa? Por que confundimos santidade com legalismo? Por que trocamos a glória de Deus por instituições e por banalidades mundanas? Por quê? Sabe por quê, amados? Sabe? Porque a maioria de nós perdemos a intimidade com o coração de Deus. Não sentimos mais o palpitar do coração do Pai. Não sentimos mais a doce presença que transforma a nossa vida. Mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa esta noite. Deus ainda está olhando para você e dizendo: eu quero te conhecer. Deus está te dizendo: eu quero o teu interior, eu quero o teu coração. Quebranta o teu coração, eu quero te abençoar, eu quero falar com você.
Eu quero encher a tua alma de gozo, de alegria. Eu quero que você volte ao primeiro amor. E o salmista diz assim: então me alegrarei. Sabe o que aconteceu com o salmista? Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a espontaneidade da vida cristã. Ele perdeu o prazer de adorar a Deus. Ele perdeu, meus amados, o elan da vida cristã. Ele perdeu o pique de adorador. Ele perdeu a sensibilidade do toque da voz de Deus. Ele perdeu, amados, a sensibilidade pelo olhar de Deus. Ele perdeu, irmãos, o ritmo do coração de Deus. E ele diz assim: faz-me ouvir de novo. Diga comigo, de novo. Diga mais forte, de novo. O salmista diz assim: faz-me ouvir de novo. Sabe por que de novo? Porque é algo que ele já tinha experimentado. É algo que ele estava com saudades. Você não tem saudades, não? Não tem dia que você tem saudades daquele tempo que você tinha intimidade com Deus, que você sentia a presença de Deus. Ele diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Eu quero me alegrar na tua presença, Senhor. Eu quero alegria verdadeira, não alegria passageira, não alegria forçada. Interessante, amados, os ministros de louvor sofrem. Sabe por que os ministros de louvor sofrem? Porque eles querem fazer a igreja adorar. E está certo, eles querem fazer a igreja adorar. Mas sabe por que sofrem? Porque muitas vezes nós confundimos adoração e não sabemos o que é adorar. Adorar não é cantar. Não, Adão era um adorador e não tinha orquestra quando Adão existia. O que é adorar? Adorar é prostrar-se. Adorar é render-se. Você não adora só cantando. Adoração é um estilo de vida. É quando você se rende na presença de Deus. E infelizmente, às vezes, os nossos cânticos atrapalham mais a nossa adoração do que nos ajudam. Porque as pessoas confundem adoração com sentimento, com emoção. As pessoas confundem. Eu não adorei a Deus porque eu não chorei, eu não senti. Não, eu não adorei. O culto não estava bom, a adoração hoje não estava boa. Como se a adoração fosse para mim. Não, hoje a igreja não adorou. Como se a adoração fosse para o pastor. Como se a adoração fosse para o coral. Como se a adoração fosse para os membros da igreja. Não, amados. Adoração é para Deus. E quem avalia a minha e a sua adoração não sou eu, não é o pastor, não é o ministro de louvor, não é o diácono. Quem avalia a sua adoração é o Deus Todo-Poderoso, que olha para dentro do teu coração e vê o teu coração e busca o teu coração e te chama para uma intimidade com Ele. É este tipo de adoração que nós precisamos exercitar e articular diante da presença de Deus, para que o Espírito Santo venha sobre nós e derrame sobre nós a graça de Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir que você ore. Nós vamos terminar este culto com oração, como domingo passado. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, mas eu quero que você ore ao Senhor e que você diga: Senhor, eu quero intimidade contigo. Onde quer que você esteja, eu quero que você ore ao Senhor agora. Nós vamos apenas orar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser continuar assentado, continue. Nós vamos orar agora alguns minutos. É você e Deus. Eu não quero inflamar a tua oração, nem quero manipular a tua oração. Quero que apenas você ore agora, você e Deus. Comece a orar onde você está. Comece a clamar. Diga: Deus, perdoa os meus pecados. Comece a orar onde você está agora. Comece a orar. Fale com Deus agora. Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. Peça que Ele cure o teu coração. Toda a igreja orando. Toda a igreja orando. Toda a igreja clamando ao Senhor. Toda a igreja pedindo pela presença de Deus. Agora, em nome de Jesus, fale com Deus. Clame ao Senhor. Feche os teus olhos. E diga: Deus, eu te quero. Deus, eu preciso da tua unção na minha vida. Vai falando com Deus aí onde você está. Diga: Senhor, destranca as comportas da minha alma para te louvar. Me dá um batismo de santidade, de pureza, Senhor. Ó Deus, me dá alegria de novo. Começa de novo na minha alma. Transforma o meu espírito, o meu coração. Na galeria, onde quer que você esteja, ore agora. Ore e clame ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero de novo o primeiro amor.
Fale com Deus. Peça perdão pelos teus pecados agora. Isso, peça. Peça, Senhor, me perdoa a dureza do meu coração. Diga, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor. Ó Deus, quebranta o meu espírito, quebranta o meu coração. Vai orando onde você está. Ora, baixê, caramanas. Vem, Espírito Santo, quebranta-nos. Faz de novo, Senhor, as nossas vidas. Cria em mim, Senhor. Cria em mim um coração puro. Eu sei que Tu queres o meu coração. Oh Senhor, eu sei que Tu queres o meu coração. Eu sei que Tu queres intimidade comigo. Eu sei que Tu queres o meu coração, Senhor. Então vem. Cura minha alma. Cura o meu interior. Lava-me, Senhor. Lava-me. Purifica-me. Sara o meu interior, ó Deus. Eu quero ter uma vida de santidade. Então eu cantarei a Tua justiça a essa geração. Então anunciarei o Teu louvor, ó Deus. Santifica o Teu povo esta noite. Santifica os músicos. Santifica os jovens, os obreiros. Purifica-nos, Senhor. Arranca a dureza do nosso coração. Ó Deus, nós nos arrependemos dos pecados da nossa geração. E nós pedimos misericórdia, Deus, compaixão. Volta para nós a luz do Teu rosto, Deus. Ó Deus, por favor. Ore, fale com Deus. Diga, eu quero ter uma vida de santidade, Senhor. Isto, ore assim. Diga, Senhor, eu quero uma vida de santidade. Purifica a minha alma. Eu quero santidade, Senhor, na minha vida. Eu quero ter santidade, Senhor. Purifica-me, lava-me, santifica-me, quebranta-me. Liberta-me. Liberta-me de vícios. Se você tem vícios que desagradam a Deus, ore e diga, Deus, me liberte da pornografia, me liberte de vícios, me liberte dos pecados da língua. Confesse o teu pecado diante de Deus e diga, Deus, me liberta, Senhor, das impurezas do meu coração. Diga, Deus, me liberta dos pecados da língua. Deus, me liberta da dureza do meu coração. Ore na galeria, onde quer que você esteja. Diga, Deus, me purifica. Deus, transforma-me. Vem com o espírito de santidade aqui. Dá um batismo de santidade para a tua igreja. Oh Espírito, por favor, vem esta noite, por favor. Arranca aquilo que tem prendido o teu povo. Oh, Rakashandarabakaya. Arranca, purifica a tua noiva, toca. Senhor, vem, dá um banho de graça, de santidade do teu povo esta noite. Por favor, libera a tua unção, libera a tua cura aqui esta noite. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós pedimos a tua misericórdia sobre nós. Endireita os caminhos tortuosos. Endireita as nossas veredas, dai-nos veredas de justiça e veredas retas. Que esta igreja seja conhecida pela santidade dos seus membros, Deus. Que essa igreja seja conhecida não apenas pela beleza do seu louvor, não apenas pelas mensagens articuladas, não apenas pela localização do templo. Deus, que sejamos conhecidos como uma igreja de santidade, de pureza, de santidade, como um povo que busca o teu altar, Senhor.
alto o teu Shekinah sobre a vida dos jovens desta igreja, Pai. Dai-nos jovens santos, dai-nos jovens puros, dai-nos jovens tementes ao teu nome. Sobre os adolescentes desta igreja, sobre as famílias desta igreja. Oh Deus, fortalece os nossos relacionamentos, cura nossa alma, vem com o fogo do teu Espírito, purifica a minha alma, purifica o meu coração, purifica o teu povo, purifica esta irmã, este irmão, que está clamando pelo teu fogo, pela santidade da tua presença. Deus, por favor, venha. Deus, por favor, venha, por favor. Quebranta o coração do teu povo, Pai. Quebranta o coração da tua igreja. Espírito Santo, por favor, faça isto. Queremos começar de novo esta noite. Queremos começar um novo tempo contigo, Senhor. De santidade, de pureza no nosso coração. Espírito Santo, vem. Vamos estar em pé, queridos. Cante. Toda a igreja adorando. A tua palavra. Então, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Cante, usa-me, Senhor. Abra os teus lábios e adore. Senhor, e me conhece. Sonda o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme A tua palavra. Usa-me, Senhor. Cante forte como um farol.
Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. E todos digam amém. Dê um abraço no seu irmão e vai na bênção de Deus.